Ninguém está em condições hoje de planejar a longo prazo, porque nós estamos num processo de mudança que vai ser por ensaio e erro. Quer dizer, os modelos de negócio estão sendo postos em xeque, as tecnologias estão mudando muito radicalmente, o modelo político está sendo posto em xeque, a própria democracia representativa tem lá as suas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, pode ter vantagens em fazer a transição de uma política inteiramente analógica para uma política mais digital. E a China tem dificuldades de lidar, exatamente porque ela tem um processo de planejamento muito rígido, né, e um sistema político muito rígido. Ela pode ter problemas para se adaptar a mudanças disruptivas muito rápidas. A pandemia não só vai mudar padrões de comportamento, como ela também mostrou que as cadeias produtivas integradas globalmente tinham disfuncionalidades importantes, com excesso de centralização em países como a China, etc. Então, alguma descentralização das cadeias de produção, de suprimento, deve acontecer, mas certamente não na direção que governos como o Trump ou mesmo o Bolsonaro imaginam, de internalizar toda a produção. Nenhum país tem capacidade de internalizar a produção e manter a mesma estrutura de custos e produtividade que as cadeias globalizadas têm. Então, isso também deve mudar. Isso vai ajudar também a acelerar o processo de mudança tecnológica interna nos países. O Brasil hoje é um país sem papel internacional, na minha opinião, nessa agenda. É um país que desembarcou do século XXI. É um país que não tem liderança, não tem projeto. Então, enfim, tem um grau de entropia elevadíssimo em relação ao clima. E mais do que isso, está fazendo escolhas muito complicadas de retrocesso em relação à Amazônia e o desmatamento da Amazônia. Essa agenda de clima requer democracia. E o Brasil oscila nessas questões democráticas. Ele não dá clareza sobre isso. Você não pode continuar tratando a Amazônia como algo que não pertence ao Brasil ou só pertence do ponto de vista da degradação e da apropriação, da pirataria que se faz hoje na Amazônia e que se traduz, muitas vezes, em economias informais. O nível de informalidade, aliás, que a crise revela não é só na Amazônia, no Brasil é impressionante. Então, você tem que entrar com a agenda climática também com demanda de geração de emprego. Não pode ser uma agenda, um apelo que vem por outra crise, Sérgio. Tem que vir não é mais ameaça, não é mais sacrifício. Eu tenho que oferecer caminhos e que isso, na realidade, leve a sociedade brasileira, que é alinhada com o fim do desmatamento, mas leve a sociedade brasileira a comprar a agenda de clima como uma agenda, sim, de uma trajetória de desenvolvimento e de igualdade, de redução de igualdade, etc. A própria pandemia, ao paralisar as economias, ela está produzindo um processo importante de despoluição do ar. E esse processo de despoluição do ar, ele pode fazer com que várias sociedades investam mais rapidamente na mudança do padrão, por exemplo, de transporte das cidades, na adoção dos veículos elétricos, porque as grandes cidades poluídas do mundo vão se beneficiar muito, inclusive em termos de saúde pública, dessa redução forte das emissões. Talvez um dos poucos países do mundo onde as emissões não se reduzam seja o Brasil, por causa do que se faz na Amazônia. São Paulo, por exemplo, provavelmente terá ganhos importantes na qualidade do ar, por causa dessa paralisação. Mas a Amazônia, com o desmatamento e as queimadas, provavelmente vai compensar, do ponto de vista brasileiro, esses ganhos em cidades como São Paulo, Ceará, Fortaleza, Rio de Janeiro, e Recife, que são Porto Alegre, que são cidades muito poluídas. Nós temos que entender os nossos desafios, as nossas diferenças e projetar lideranças em cima de uma realidade que nos leve ao futuro, com todos os nossos trade-offs, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos desafios de um país em desenvolvimento, um país tão assimétrico como o Brasil. O mundo vem com uma velocidade enorme e com mudanças, e nós estamos discutindo um passado que pode ser interessante, mas não o suficiente para nos colocar no século XXI. O nosso presente tem cada vez menos passado, cada vez mais futuro. Quer dizer, o passado nos ajuda muito pouco hoje a entender o que está se passando no momento e o que vai se passar no futuro. Então, nós precisamos, na verdade, de um outro tipo de perspectiva em que nós sejamos muito mais rápidos para responder a desafios emergentes e imprevistos. Essa para mim, é o grande teste, não só para as democracias, como também para os regimes autoritários pesados e bem estruturados, como o chinês.